Paz do Senhor, queridos, excelente noite. Daqui a pouquinho já será sábado, né? E glórias a Deus que nos permitiu, né, chegarmos até aqui. Louvado seja o Senhor que nos sustentou e nos concedeu mais uma semana. Isso é motivo de nós agradecermos a Deus, né? Ainda estamos aqui, queridos. Vamos agradecer, né? Enquanto tivermos paz, enquanto tivermos um lugar para cultuar, enquanto tivermos uma igreja, enquanto tivermos fé, enquanto estivermos de pé, né? Vamos continuar glorificando o nome do Senhor. E eu quero ler alguns trechos aqui em Isaías e compartilhar com os irmãos, e que o Deus de poder e graça, dono dessa palavra, fale mais ao meu e ao seu coração, referente a essa passagem. Isaías, um dos profetas maiores, ele ministrou, vamos dizer assim, né? O Deus usou a vida de Isaías, do profeta Isaías, para falar, não somente, né, mas na grande parte, na maioria, para falar do reino de Judá. Esse profeta foi casado, né? Se diz a esposa dele de profetisa, e comprovadamente nas escrituras aparece que ele teve 2 filhos, querido, né? E é muito interessante o significado dos nomes dos filhos desse profeta, né? O que eu acho mais lindo, queridos, é que quando Deus levanta um profeta numa dispensação, numa determinada época, para uma nação, né, com um propósito específico, tudo em torno da vida desse profeta fala, né? Se ele erra em obedecer a Deus, a sua vida fala. Se ele acerta, a sua vida fala. É como se ele fosse de fato, porque ele foi levantado para isso, mas é como se tudo na vida do profeta, e eu vejo isso na vida de Isaías e em todos os outros profetas, é como se tudo na vida dele fosse a fala de Deus, sabe? Tanto para os erros quanto para os acertos. É como se os 7 olhos, né, de fogo do Senhor estivesse ali, de fato, na vida do profeta, vendo tudo, falando tudo, e quando ele não fala nada, ainda assim ele está falando. É um negócio assim, né? Então, me intriga muito, sabe? Mas Deus é muito lindo, né, queridos? Deus é que levantou o profeta Isaías, e o nosso tempo carece, né, de que Deus levante mais homens e mulheres corajosos para continuar compartilhando das verdades do Evangelho, porque estamos vivendo realmente o fim do tempo, né, da igreja na terra, né, queridos? E mais pessoas precisam ouvir a verdade e receber essa verdade, né, em seus corações e mudarem de vida, né? Então, ele profetizou para os reis de Judá, né? Deus escolheu Isaías como profeta. Ele tinha algo diferenciado dos demais profetas, porque ele foi criado praticamente na corte, queridos. Então, era um profeta para reis, entende? Né? Então, eu gosto muito, sabe, do livro, né, das escrituras de Isaías, porque tem a Bíblia toda aqui, resumidamente, e sempre que eu quero também ouvir a voz do Senhor, né, de uma forma assim, eu venho para o livro de Isaías, e ele sempre fala, queridos, né? Sempre fala. E eu tenho nesses últimos meses tentado sair de verdade, né? Dessa, como que eu posso dizer, dessa exortação que Deus está dando, sabe? Nos últimos meses, né? Nos últimos tempos, o Senhor tem meio que me conduzido para esse alerta de que o Senhor está às portas, sabe? E que nós precisamos realmente levar isso a sério, né? Para não ficarmos desapercebidos daquilo que Deus está fazendo, né? E que logo mais
virá à luz aí, né? Estará à tona o que já está pronto lá no Senhor, mas que o ser humano ainda não viu, vamos dizer assim, executado, né, queridos? Então, era essa a função do profeta. Deus falava diretamente com ele e ele trazia isso ao conhecimento do povo. Sabe o que eu acho muito lindo? Né? É que Deus usava a boca de Isaías e quando a boca de Isaías, quando ele profetizava, o povo e os reis, né, que estavam ali governando o povo, se alinhavam, né, trabalhavam no mesmo alinhamento, boca e braço, sabe? Né? É como se eu dissesse assim que fosse a pessoa e as suas ações, quando estava tudo alinhado, a pessoa e as suas ações, a pessoa e as suas ações, né? E aí Isaías aqui, tipo, era a boca de Deus e o braço do rei trabalhando na mesma articulação, no mesmo movimento, tudo ia bem. Quando isso não conseguia ter uma coordenação, uma mesma coordenação, aí o negócio estava ruim, queridos. Né? E enquanto eu estava lendo aqui Isaías, o Senhor ministrou isso ao meu coração. Porque nós está vendo essa coordenação de palavra de Deus com a ação da igreja, muitas vezes, é que vai vir tudo que vai vir contra nós, né? E ele não me deu um texto fácil, me deu um texto muito difícil, e eu vou, na minha pequenez, aqui compartilhar, e que o Santo Espírito fale mais aos nossos corações, amém? Então, queridos, algo que aqui saltou, né, aos meus olhos, vamos dizer assim, enquanto eu li essa passagem, eu estou em Isaías, capítulo 7. E a gente vê aqui Deus conduzindo a vida do profeta Isaías, né, para que ele trouxesse ao conhecimento do povo de Deus o que estava de fato acontecendo. E apesar de tudo que se estava sendo feito, né, e aliançado, Deus já tinha um veredito com relação a tudo que estava sendo feito e aliançado, porque Deus sempre conhece, queridos, lá na frente. Né? Então nós estamos vivendo uma fase agora, no Brasil e no mundo, onde o mundo está realizando suas obras, fazendo as suas coisas, né? Só que Deus já tem um veredito para essas ações e essas coisas que estão sendo feitas, entende? Então, o ser humano acha, né, que o que ele está tramando, o que ele está projetando para o mundo, né, Deus não tem conhecimento e nem tem solução para isso. Mas se engana quem pensa dessa forma. Deus já tem não somente a solução, como tem a punição para aqueles que estão fazendo isso. Né? Para aqueles que estão maquinando alianças para destruir um povo, uma nação, né? Ou mesmo a fé do povo de Deus. Né? Porque aqui eram... Eu preciso ler para que a gente possa entender o contexto, né, queridos? Eu vou ler, tá bom? Então, Isaías capítulo 7... Profecia contra Israel e Síria. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para guerrearem contra ela, mas nada puderam contra ela. No caso aqui, Jerusalém, e deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o coração e o coração se moveu o coração e o coração do seu povo. Estou enxergando, queridos, estou com óculos, não estou enxergando. Como se movem as árvores do bosque com o vento, quer dizer que se moveu demais, né? Você já viu uma árvore agitada pelo vento, como fica, né? Você não entende se é árvore ou o que é. Né? Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, saiam ao encontro de Acás, e ao final do canal,
do tanque superior no caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe: toma cuidado e aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve contra ti um maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, molestemos ele e repartemos ele entre nós. Então façamos reinar no meio dele o filho de Tebal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. Dentro de 75 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não haveis de permanecer. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o. Ou embaixo nas profundezas, ou em cima das alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos fadigardes os homens, senão também fadigareis agora a Deus? E aqui em Isaías 7,14, queridos, nós temos aqui o ápice, da profecia de Isaías, que ele profetiza então sobre o Emanuel, o nosso Cristo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. Coisa linda, queridos? Então, o nome desse profeta, um dos profetas maiores, Isaías, tem um significado que é: Yahvé é a salvação, ou Yahvé salva. E esses 2 filhos que o profeta teve, queridos, também tem um significado interessante. Esse Berseba, Serjazube, um resto voltará, ou um remanescente, voltará, é um dos filhos de Isaías, e o outro é Maessalal Rasbaz. Talvez a pronúncia não esteja correta, tá, queridos? Estou tentando ler conforme está escrito, Mas o significado desse outro filho do profeta Isaías é furto rápido, roubo veloz, ou rápido despojo, presa segura, Então, esse profeta Isaías, querido, ele foi criado dentro desse ambiente dos reis, A gente entende que ele era um profeta dos palácios, um palaciano, como diz a palavra, E ele sabia ali o dia a dia dos reis, Só que é muito lindo, queridos, quando esse profeta Isaías, ele é chamado, quando ali no capítulo 6 ele é chamado por Deus, ele entende que ele cresceu no meio dos reis, mas de reis humanos, sabe? De reis cheios de falhas, De reis em que não conseguiam alinhar as suas ações com o ensino da palavra, De homens, Eram apenas homens os reis que ele ali cresceu junto, Foi criado junto, foi ensinado, Então, por mais que ele tivesse esse ensino dos palácios, que fosse um profeta palaciano, nada do que ele vivenciou por toda a sua vida se comparou
a experiência maravilhosa que ele teve quando ele teve um encontro com Deus na chamada dele. Quando Deus vai chamar o profeta Isaías, né, aí de fato ele entende o que era estar diante de um rei de verdade, né? Porque aí o Deus Todo-Poderoso o chamou, né? E eu quero ler rapidamente aqui, né, sobre o chamado dele, está aqui no capítulo 6, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquio enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, né? Serafins voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios imundos e hábito, né, de imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, Deus maravilhoso, né? Queridos, ele cresceu no meio de reis, né? Ele é considerado um profeta palaciano, né? Ele viu o poder, né, por intermédio da obediência dele à palavra, quando ele levava a palavra que Deus dava a direção, né, da vida dele para ele entregar para o rei humano, vamos dizer assim, né? Ele via o poder dessa palavra sendo cumprida, Deus cumprindo aquela palavra, sabe? Isso era uma coisa, querido, mas outra coisa é ver o próprio Deus, né? Então Isaías teve essas duas experiências participou esse profeta, um dos profetas maiores, né? Então Deus escolheu Isaías. E esse Isaías, ele tinha uma preocupação, querido, né? E eu acho isso muito lindo. A preocupação dele, né, era por intermédio da obediência dele à palavra de Deus, era fazer com que os reis, né, de fato cumprissem aquilo que estavam sendo direcionados por Deus e que tivessem alinhadas a vida desses reis com a direção, né, do Todo-Poderoso, né, do Rei dos Reis, né, que era o Senhor Yahvé, do qual ele levantou Isaías para profetizar no meio do reino de Judá, né? Então usou a vida do profeta Isaías para ministrar nesse reino, né? Então, apesar, querido, dele ser de uma família real, dele estar criado no ambiente de reis, né? Ele só pôde saber de fato quem era Deus quando Deus de fato se apresentou a Isaías, né? E aí, mesmo toda a sua vivência, ele entendeu que não era nada. E ele disse e exclamou: ai de mim, ai de mim. Essa sempre será a nossa exclamação, querido. Quando nós mais nos aproximarmos do Senhor, nós vamos olhar para nós com olhos de verdade e nós vamos sempre clamar: ai de mim, né? Que sou pessoa de lábios impuros e habito no meio de pessoas também de lábios impuros, né? E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, né? Todas as vezes que nós vemos para a palavra de Deus, queridos, a gente exclama esse ai, né? Porque entendemos que o Senhor nos requer de nós, né? E o quão distante nós estamos de fato fazer a vontade do papai, né? De fato viver a vontade do Senhor, né? Então a preocupação desse profeta, né? Que também tinha parentes reis e que também era parente dos reis e que estava no meio dos reis e que profetizava para os reis, né? E que via os reis desobedecerem às ordens do Senhor, que viam os reis serem mortos, serem destruídos por não acatarem a ordem de Deus, né? Ele tinha essa preocupação, né, de conduzi-los na tomada de decisão. Porque se eles tomassem uma decisão que era contrária à vontade de Deus, Isaías já sabia qual seria o fim, queridos, né? Então, todos nós que conhecemos a palavra, tudo que vem até nós, ou as pessoas que chegam até nós, não tem como, queridos, nós orientarmos fora da palavra.
porque nós sabemos, se a pessoa decidir por algo que é contrário à palavra, o que virá sobre a sua vida. Então, como nós entendemos, amamos a Deus e amamos as pessoas, tudo que a gente faz é buscando conduzir essas pessoas para decidirem o mais coerente possível dentro da palavra, porque assim elas serão poupadas, elas serão preservadas, elas serão guardadas, protegidas pelo Senhor e abençoadas pelo Senhor, né? Então a preocupação de Isaías era que tudo que Deus falasse, né, ele conseguisse expressar exatamente aquilo que Deus havia falado e o rei que estava recebendo a direção pudesse se mover, né, em cima daquela palavra, né? Então o profeta era a boca e o rei era o braço. Entende, queridos? Nessa época aqui, o profeta era a boca de Deus e o rei que estava ali conduzindo o povo era o braço. Então a boca falava e o braço executava. Quando tudo isso estava nessa ordem, ninguém morria. O reinado prosperava. O povo prosperava, Deus abençoava. Aí, no exato momento em que a boca profetizava e o braço do rei não se movia na mesma direção que a palavra, queridos, aí vinha a correção do Senhor. Então, enquanto eu estava lendo Isaías aqui, queridos, capítulo 7, o Senhor tem falado isso mais uma vez. Sabe, eu não gostaria de, né, só trazer, como diz, né, só trazendo notícia ruim. Mas, queridos, o Senhor está nos exortando, porque Ele está voltando. Ele está voltando, queridos. E o que Ele me mostrou aqui nessa passagem? A minha igreja, o meu povo, os meus filhos, os meus amados, o remanescente que ainda resta, não está mais, na grande maioria, ou todos, porque Deus ama a todos, mas Ele entende, querido, que todo aquele que ama a Deus se direciona dentro da palavra, né? E todos que fazem dessa forma são protegidos pelo papai, né? Então, ele está falando isso para nós. Olha, a igreja, né, que carrega o meu nome, né? Os filhos, os santos, os salvos, né? Eu estou falando, eu estou me mostrando por intermédio de tudo que está acontecendo e eles não estão conseguindo se alinhar na mesma direção, no mesmo foco com a minha palavra. A minha palavra fala X e eles fazem Y. A minha palavra ensina Z e eles fazem A, B, C, né? Então, quer dizer que não está coerente, queridos. Não está coerente, né? E aí eu preciso ler um pouquinho mais aqui, né? Mais um pouquinho sobre o profeta Isaías, para a gente entender como Deus o usou, né? Aqui no capítulo 8, fala da invasão da Síria, né? E Deus cumprindo o que ele disse que ia fazer lá, né? Com Rezim, com Efraim, né? E com também levantando, né? Levantando agora não achei o nome dele aqui, meu Deus do céu. Tebael, né? No meio dele o filho de Tebael. Então façamos reinar no meio dele o filho de Tebael, né? E Tebael, queridos, o significado, né? Ele era um sírio, né? Esse Tebael, ele era um sírio e ele foi escolhido pela Síria e também por Efraim, né? Para ser o seu braço no governo de Jerusalém, né? Então, o que esse Tebael aqui nos mostra, né? Como que um assírio, né, ia ser o braço direito, né, de alguém que estava ali no governo e que fazia parte do povo de Deus. Sabe, queridos? É isso que essa passagem está nos mostrando. É como se os filhos do Senhor estivessem se aliançando com coisas indevidas tão sérias, que isso é que tem trazido a ira de Deus, entende? Então, por conta dessas alianças erradas, sabe, que contraria, que aos olhos do Senhor é um conselho, foi acatado um conselho maligno, sabe? E é isso que decidiram fazer, e foi isso que já colocou no coração. Então o povo de Deus, ele está com esse problema, sabe? Isso é muito sério, né? Alianças que não agradam o papai. Então Tebael aqui foi escolhido, né, para reinar no meio do povo de Deus, e ele era um assírio. Entende, queridos? É como se Jesus
fosse voltar hoje e nós tivéssemos que escolher Jesus, entende? E nós escolhêssemos um outro que é inimigo, sempre fora inimigo do Senhor. E nós tivéssemos decidido no nosso coração de colocar esse inimigo do Senhor para reinar. E isso ia trazer uma ira muito grande para Deus contra nós. E é exatamente isso que está acontecendo. Né? Então, quando o Senhor me trouxe para essa passagem, ele disse, é exatamente isso que está acontecendo. Né? As alianças, né, têm sido alianças que me desagradam. Né? As decisões do meu povo têm sido decisões que me desagradam. Né? E isso vai trazer a minha ira sobre esse povo, não só sobre o Brasil, mas sobre todo o povo de Deus. E nós sabemos, querido, que primeiro o Senhor vai tratar com a igreja, é com aqueles que conhecem a palavra de Deus, depois com os outros. Primeiro vai ser com nós que conhecemos a palavra de Deus, né? Por isso que é tão sério, né, queridos? Então, Isaías, o profeta Isaías, ele coloca esse nome de Maher Salal Hasbaz, né? Furto rápido, roubo veloz, né? Ou em uma outra versão aqui, rápido despojo, presa segura. Você já pensou, querido, se o povo de Deus ter que passar novamente por isso? Ser um despojo veloz. Se nós olharmos aqui para a época, né, de Isaías, dessa época dessas guerras, era assim realmente que acontecia. Tinha uma cidade aqui, outra ali, outra lá, e aí, quando um rei ganhava, né, a guerra, todas as pequenas cidades que faziam parte daquele reinado que perdeu, né, daquele rei que perdeu o seu reinado, elas nem se apercebiam, sabe? Quando vinha o despojo. O negócio era tão rápido, a destruição era tão gigante, queridos, que quando tudo acabava, eles começavam a analisar o tamanho das perdas. Meu Deus do céu. E muito triste, queridos. Você já pensou se o Senhor permitir que isso aconteça no Brasil? De um negócio ser tão grande, ser tão grave, ser tão sério, que a gente ficar tão impactado que não conseguia analisar o que é que foi que aconteceu, né? E era isso que acontecia com aquelas cidades, sabe? Quando um rei perdia o seu reinado, todas as cidades que faziam parte do seu reino, elas passavam por esse despojo, por esse rápido despojo e elas eram acometidas como presas seguras. Elas não conseguiam escapar dos seus adversários, dos seus opressores. Elas eram devastadas em segundos, em minutos, né? Quando terminava aquilo, o que ficava, queridos, era só destruição e morte, né? Que Deus nos livre disso. Mas é isso que esta passagem está falando, né? E eu gostaria demais de compartilhar uma outra coisa, mas não tem como, né? Então, queridos, aqui no capítulo 8, seguindo nessa perspectiva aí da invasão, né? O verso 3 do capítulo 8, ele diz assim, ó: eu fui ter com a profetisa, no caso a esposa, né, de Isaías, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e o Senhor me disse, põe o nome de Maher Salal Hasbaz, que é presa, rápido despojo, presa segura, né? O significado. Para que o povo olhasse para o filho do profeta e soubesse o que Deus estava falando. Você entende, querido? Por isso que todos os nomes, né, tinham um significado. E era para aquela época, entende? Era para aquele tempo, para aquela dispensação. O nome que estava, ou já aconteceu, ou ia acontecer, né, ou já tinha acontecido. O nome tinha aquele significado, entende? Né? Então, Deus fala para Isaías colocar esse nome em um dos seus filhos, né? E o primeiro filho, o outro filho lá, se chamou Sear-Jazube, né? Que significa um resto voltará, né? Um resto voltará, né? Mas o que é um resto perto de uma nação inteira, queridos? Né? Muito pouco, né? Muito pouco. Então, meu Deus do céu. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe,
se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: enquanto este povo desprezou as águas de Siloé, e correram brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras e passará a Judá, inundando-o, né? E irá passando por ele e chegará até ao pescoço e à extensão das suas asas. Encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, aqui no verso 13, ele segue dizendo assim, ó, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo a duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os seus discípulos, e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. Estou aqui com os filhos que me deu o Senhor por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Que coisa linda, queridos, e que coisa assustadora também, né? Então, esse profeta, um dos profetas maiores, ele teve uma das incumbências mais difíceis, acredito eu, queridos, para profetizar, né? E ele teve também uma experiência mais linda, que foi ver o Senhor na sua glória, né? E ele pôde comparar, querido, que nada de nenhum reino humano, de nenhum reino terrestre, de nenhum homem poderoso, queridos, que a terra possa construir ou dar ou criar, ou mesmo o inimigo possa querer dar ou criar, nada se compara à glória, à majestade e ao poderio do Deus de verdade, do Criador dos céus e da terra, que é o nosso Senhor Yahvé, né? Então, Isaías, quando se deparou com a grandiosidade desse Deus, ele disse: ai de mim, ai de mim. Então, queridos, nós estamos vivendo esse tempo, sabe? Em que nós precisamos nos voltar, né? Nos voltar para o Senhor, buscar, né, dentro de tudo aquilo que nós recebemos de conhecimento da parte de Deus, executar isso, viver isso, né, com toda a nossa intensidade, com toda a nossa fé e com toda a nossa perseverança, porque os dias que virão são maus, queridos, né, e vai cobrar de todos, para que todos desfaleçam na sua fé, abandone mesmo, né, não encontre mais alento em Deus, nem esperança, mas, queridos, a única esperança que nós temos está no Senhor. Então, não abandone a sua fé, não abandone o seu Deus, se aproxime ainda mais, se você já o ama, se você já se sente um filho próximo, uma filha próxima, se aproxime ainda mais do Senhor, né? O tempo é oportuno para isso e somente para isso, querido, né? Precisamos seguir com a nossa vida, precisamos trabalhar, fazer as nossas coisas, mas não se desconecte, né? Porque não estamos distante, né, de algo muito grande, queridos, e algo muito repentino, né? Que não vai dar tempo para ninguém se preparar de última hora. Então é bom que já estejamos preparados, né? Esse profeta foi um homem de Deus casado, comprovadamente ele teve 2 filhos e a sua chamada lhe custou a sua vida, né? Ele foi morto, né? Ele foi cerrado ao meio, né? Os estudos, né? Os históricos aqui, a tradição também diz que ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, né? Então, queridos, tudo que Deus entregou aos seus filhos, ele quer que a gente preserve, né? Não perca isso. E tudo que veio da parte do Senhor não veio
não veio de graça, sabe? Não veio de graça. Custou renúncia, né? Custou perdas incalculáveis, se a gente for olhar aqui para o âmbito natural, né? Custou muito, queridos, né? Custou muito. Aqui nós olhamos para o profeta Isaías, custou a sua vida. O seu ministério custou a sua vida, né? E ele não morreu de uma forma natural, não. Ele foi pego, amarrado e foi cerrado ao meio, vivo. Né? Então ele não morreu de uma forma fácil de se morrer, não, né? Não morreu com um tiro, não morreu com uma facada, ele não morreu de uma forma rápida, ele morreu de uma forma lenta e dolorosa, né? Mas ele não abriu mão, até o último dia Isaías cumpriu com o seu chamado. Então, talvez o seu chamado seja algo muito mais simples, né? Menos difícil do que o de Isaías, e às vezes você não está querendo fazer ele com excelência. Então, faça com excelência, né? Nós estamos vivendo os últimos dias, sim, tá? Estamos vivendo os últimos dias, sim, né? Onde santidade é exigência, sim, né? Onde uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de oração, de consagração é essencial, sim, né? Intimidade com Deus, né? Comunhão com as pessoas, com os irmãos, é algo de extrema necessidade, sim, queridos, né? Precisamos entender que não tem como Deus se manifestar a esse mundo se ele não usar pessoas, né? Se ele não usar a sua vida, né? Se ele não usar os dons, as habilidades que ele te deu, né? Deus quer te usar, né? Então deixe o Senhor te usar e faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração e faça para o Senhor, entendendo que é por pouco tempo que nós vamos ficar aqui e quanto mais vida se entregar a Jesus, melhor é para o reino, né, de Deus. E nós não estamos trabalhando contra, como esses daqui, né, como Remalias, né, como Rezim, né, como Efraim. Nós não estamos trabalhando contra, queridos, nós estamos trabalhando a favor, né, estamos trabalhando a favor. E quanto mais almas se renderem a Jesus, é isso que alegra o nosso coração. Hoje, num culto de ensino, teve pessoas se rendendo a Jesus. E o mais lindo, queridos, estava lá antes do culto começar. A necessidade, a busca por Deus, sabe? Há pessoas que estão sentindo uma extrema necessidade de estar na presença de Deus, queridos. Isso é o Santo Espírito trabalhando, gritando no mundo, falando, olha, o tempo é chegado, volte para o Senhor. Volte para os pés do Senhor, se aproxima de papai, né? O tempo é curto, não vai ter tanto tempo assim para nós ficarmos pensando, né? E marcando data. Vá no dia em que você tiver, no dia que você puder, vá, né? Se acerte com Jesus, né? Conserte-se com o que tiver que consertar, né? Então, esse Tabeal, que era um sírio, né, que Efraim e Remalias queria colocar como braço direito ali do seu governo, né, mesmo ele sendo um idólatra, vamos dizer assim, o significado, Deus é bom, sabe, querido? Né? E muitas vezes a gente fica só com uma parte, né, do significado do nome do Senhor. Deus é bom, sim, ele é bom, queridos. Né? Até Jesus diz, somente o meu Pai é bom. Ele não atribuiu nem para Jesus mesmo esse é bom, sabe? Ele falou, não, só o meu Pai é bom, meu Pai é bom, né? Mas ele não é somente bom, queridos. Ele também é justo e principalmente santo. E a palavra de Deus diz, se nós não nos santificarmos, não veremos ao Deus santo, né? Mais do que ver, é morar com ele. Quando isso tudo aqui, queridos, chegar nos dias de findar, nós precisamos estar prontos para morar com ele, um Deus que é santo, né? Então eu sei que não foi fácil para Isaías, não tem sido fácil para você, né? Viver todos os dias, sabe, enfrentar sua empreitada diária, mas existe um Deus que é real. Sabe, o mesmo Espírito Santo que moveu o coração daquele homem para estar na porta da igreja, para clamar, dizendo que ele queria aceitar esse Cristo, esse Jesus que é pregado lá. Sabe, esse mesmo Espírito, querido, ele paira sobre o mundo, sobre esta cidade de Americana, sobre todas as nações. Ele está clamando, ele está gritando,
sabe? Falando, olha, aceitem, é o tempo aceitável do Senhor, né? Ainda dá tempo, se aproximem de Jesus, né? Ele tem braços abertos para te acolher. Nós não vamos conseguir fazer nada daquilo que é certo sem a ajuda de Deus. Não vamos, queridos, por isso que precisamos nos debruçar nele, nos lançar para os seus braços e deixa. Tudo que ele tiver que colocar no lugar, ele é poderoso. Sabe, enquanto esses reis aqui, 2 reis, estavam tramando para destruir Jerusalém, né? Então, disse o Senhor a Isaías, Deus tomou a boca do profeta e disse, agora tu e teu filho Sear-Jazube, saia ao encontro de Acaz no fim do canal, do tanque superior no caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe, toma cuidado, aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho. O mundo tem dado conselhos malignos para as pessoas, para que elas permaneçam longe de distantes do Senhor, mas o conselho do Senhor é volta-te para Deus hoje, né? Se achegue mais ao coração e à palavra do Senhor hoje, enquanto você tem tempo, porque Ele te ama, não é porque Ele quer te punir, né? É porque o que Ele tem para você é melhor do que aquilo que os conselhos malignos têm te dado. Ele tem algo maior e mais excelente. Ele tem comunhão com o Espírito Santo dele e a sua alma e o seu espírito, né? Que é esse que vivifica você, que dá sentido e vontade de viver a mim e a você. Então, diz, toma cuidado e aquieta-te, não temas nem te desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim se aliançou e com o filho de Remalias, dizendo, vamos subir contra Judá, o povo de Deus. Molestemos eles e repartamos eles entre nós. Façamos reinar no meio dele o filho de Tebal, né? Deus não quer trazer apenas Tebal para reinar. E o significado de Tebal é Deus é bom. Porque se nós conhecermos somente a bondade do Senhor, vamos desprezar a sua santidade, que para sermos santos é necessário receber em nós a aplicação da justiça que é Cristo. E Cristo só é possível ser aplicado na minha e na sua vida se nós entendermos o que ele fez lá na cruz. O sacrifício de cruz é que me santifica. Então, se eu não reconheço o sacrifício de cruz de Cristo, eu não sou santificado e eu não faço parte desse reino. Porque o reino do Senhor não é somente amor e bondade, também é justiça e santidade. E é necessário que tudo isso venha para a nossa vida, queridos, né? É necessário recebermos isso por completo. Deus não é somente bom, queridos. Ele é justiça e ele é santo, né? E isso ele exige de nós também, né? Então, vamos subir contra Judá, molestemos ele, repartemo-lo entre nós. Então, façamos reinar no meio dele o filho de Tebal. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O mundo não irá conhecer somente o Deus do amor. O mundo não irá conhecer somente o Deus da bondade, o Deus que aceita, o Deus que é bom, o Deus que ama. Não, queridos, não será somente isso que nós iremos conhecer do Senhor, porque Ele não é somente isso. Ele é justiça e Ele é fogo consumidor. E Ele é santo, né? E para nós nos aproximarmos do Senhor, para nós vermos a sua face, a exigência é, sede santos como eu também sou santo, né? Meu Deus do céu. Né? Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Tebal não reinará. Não será somente uma face do Deus Todo-Poderoso que o mundo irá conhecer. Ele mesmo se mostrará poderoso, fogo consumidor, ira. Ele também se mostrará, queridos, justiça e santidade. E é o próprio Deus que fará isso. Não é porque eu estou dizendo, é porque a sua palavra diz. Isso é a verdade sobre Deus. Ele não é somente bom, ele não é somente amoroso, ele é justo, ele é santo e ele se ira, e a sua ira é fogo consumidor, e ele é santo, 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 queridos.
Então isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. Dentre 75 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Isso já de fato aconteceu. Entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e Samaria o filho de Ramalias. E não, se não o credes, certamente não haveis de permanecer. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o, ou embaixo das profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens. Sabe? O mundo, querido, sabe, pressiona tanto, sabe, cerca tanto, engana tanto, né? Ludibria tanto, né? Fadiga tanto, né? O ser humano. Se não agora também quer fadigardes a Deus, né? Deus já está cheio, querido, de tudo que ele tem visto e ouvido, de tudo que ele já tem visto e ouvido, Deus já está cheio, queridos, né? Já está se enchendo a taça da ira do Senhor. E ai de nós, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. E isso já se cumpriu, queridos. É Jesus. Essa palavra já se cumpriu. O que falta então? Falta nós nos enquadrarmos na palavra. Não falta mais nada para que ele venha. E se ele vier essa madrugada? E se ele vier amanhã? E se ele vier esta semana? Como estamos, queridos? Como estamos? Ame a sua alma. Não fique mais distante do Senhor, né? Peça para o Santo Espírito te dar força e te mover, né? Para o lugar certo, né? Para a direção certa, para as atitudes certas, para as decisões certas. A preocupação do profeta Isaías era que esses reis tomassem as decisões corretas, que essas decisões não desagradassem, não estivessem fora da coerência da palavra, porque ele sabia qual seria o resultado se eles não se movessem conforme a palavra de Deus, seriam destruídos. Então, queridos, Deus, ele não só aplica um veredito, sabe, uma sentença, ele sempre aplica uma oportunidade, ele sempre mostra um lado, um resultado e o outro, e é nós que fazemos a escolha, entende? Como Deuteronômio, né? Escolhe você hoje, bênção ou maldição, o que você prefere, né? Se você escolher bênção, você será abençoado e provará o melhor dessa terra. Se você escolher ficar distante do Senhor, automaticamente você está escolhendo a maldição e nada daquilo que vem do Senhor alcançará você. E tudo que você tem vivenciado, mas por sua escolha estar não incluir o Senhor, será tirado, né? Então, que nós possamos escolher o Senhor, né? E por mais difícil que seja a sua escolha por Cristo, escolha Cristo, queridos, né? Nós vimos aqui o que aconteceu com o profeta Isaías, como ele morreu, né? Foi cerrado ao meio, né? Por ele ter escolhido a Jesus. Nós não conseguimos, muitas vezes, ouvir como que eu posso dizer? Como que chama a opinião dos outros? Né? Não conseguimos ouvir muitas vezes uma opinião contrária à nossa e já queremos desistir de tudo, né? Nós estamos vivendo em uma época em que nós temos acesso a tudo, mas o nosso interior está frágil demais, sabe? Né? Se baqueia por qualquer coisa. Não pode não, queridos, né? Não pode não, sabe por quê? Porque a gente pode ter mudado o nosso interior e deixado ele fragilizado assim, né? Com tantas coisas que a gente ouve e vê, só que o inimigo, ele não mudou as suas táticas e nem o alvo, que é destruir a mim e a você. Então, pelo amor de Deus, fortaleça o seu interior com a palavra, fortaleça o seu interior tendo comunhão com Deus, fortaleça o seu interior estando aliançado a uma igreja que prega a verdade, que prega Jesus e prega principalmente que ele está voltando, porque ele está, né? E viva o melhor de Deus para você.
né? Mais viva, queridos, entendendo que não temos muito tempo não, né? Às vezes o Senhor colocou um projeto tão lindo no seu coração. Às vezes Ele te chamou para algo tão lindo, queridos. E que Ele gostaria que fosse você a pessoa que estivesse executando esse algo tão lindo. E você parou esse projeto porque alguém fez você desacreditar da sua chamada. Não, queridos. Deus morreu naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz para que você não desistisse. Para que você continuasse crendo que o mesmo Deus que te salvou, que olhou para você e falou assim, você tem jeito, eu amo você. Eu te escolhi. Então, aonde foi que a sua fé esfriou? Desde quando você decidiu não acreditar mais como antes? Né? Queridos, nós estamos te convidando para você acreditar naquele que não tem falhas, porque o ser humano sempre vai ter falhas. Isaías cresceu-se no meio dos reis, sabe? Né? É considerado um profeta, né? De palácio. Viu reis sendo levantados e reis sendo abatidos, sabe? Se podia se intitular rei também, era da família real, mas quando ele conheceu o rei sempiterno, né? Quando ele pôde ver a Deus e a sua glória, ele entendeu que os reinos dessa terra e todas as riquezas que o ser humano pode ter, né? Tudo que ele pode usufruir não é nada perto da glória do Senhor. Então, ele deixou-se ser cerrado ao meio, porque ele viu o Rei da Glória, né? Que Deus também se mostre para você, poderoso como só Ele é, queridos, para que você possa tomar um rumo diferente e tomar uma decisão coerente com a palavra de Deus, e isso te salve, e isso te dê sentido novo, e isso motive a sua vida por querer agradar cada dia mais a papai. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos ajude, porque vindo Ele já está aí por sobre as nuvens, mas antes que Ele chegue aqui, virá a sua justiça sobre a terra, para santificar e separar o seu povo escolhido, os seus filhos amados. Precisam conhecer o Deus, não só do amor, mas da justiça, né? Porque Ele se fez justiça minha e sua, né? Para que Ele pudesse chegar diante do inferno de Satanás e seus demônios e disser, olha, essa pessoa me pertence, me devolve. Você a tinha, mas agora não tem mais, me devolve. Ela é minha, ele é meu. Eu os comprei com meu sangue precioso. Você entende por que você tem que conhecer da justiça também? Você foi comprado com preço que não existe nada nessa terra que você conheça ou que vá conhecer um dia que possa pagar pelo valor da sua alma, mas Cristo já pagou por ela. E se você crê nesse Cristo, né? Ele está reivindicando você agora, aonde quer que você esteja, em qualquer que seja a situação. E Deus tem poder para te resgatar se você crê nele. Que o Santo Espírito te visite, né? E que ele confirme essa palavra no seu coração. Você é escolhido do Senhor. Deus ama a sua vida e não vai te perder para Satanás. Não importa onde você esteja, nem o que esteja fazendo. O Senhor e o sacrifício de Cristo naquela cruz, se você tomar como verdade de fé na sua vida, essa verdade, essa justiça é válida na sua vida como já foi válida e é válida na minha vida. Um dia isso teve início e só terá fim lá no céu. Conclusão, aliás, não fim, mas terá conclusão lá no céu. E a gente não quer subir sozinho, a gente quer levar mais gente conosco, né? E pessoas como você, que está me ouvindo agora, que são preciosas aos olhos do papai, que tem um chamado grandioso da parte de Deus, não pode ficar sendo enganada por Satanás. Põe um ponto final nisso. Se decida por Cristo, vá fazer o que você fazia, vá adorá-lo, vá glorificar o nome dele, e o seu coração, a sua alma se encherá de alegria, né? É essa alegria que eu quero compartilhar com você, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, sabendo que logo mais virá aí a mão do Todo-Poderoso pesando sobre essa terra. Mas, querido, se nosso coração estiver com ele, a gente vai se alegrar, mesmo diante de tudo isso, entende? Então, eu quero que você entenda que, mesmo quando isso tudo acontecer, se o seu coração estiver voltado para Cristo, você vai ainda encontrar gozo para passar por tudo isso
que nós iremos passar. Amém? Que Deus possa ministrar mais dessa verdade ao seu coração. Fica na santa paz em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Papai querido, eu te louvo, Senhor, por esse início de sábado, porque o Senhor tem sustentado, Paizinho, os nossos irmãos em Cristo Jesus, os nossos pastores, o ministério, Paizinho. O Senhor tem ainda, Pai, sobre esse mundo, sobre essa nação, igrejas que pregam a verdade, que pregam que o Senhor está voltando. Senhor, e nós somos gratos porque o Senhor ainda tem permitido que as portas ainda estejam abertas e que, Senhor, todos aqueles que estão sedentos, ó Pai, por Cristo Jesus, possam se achegar, encontrar essa porta aberta e se render aos teus pés e serem salvos. Papai, nós suplicamos que o seu Santo Espírito se mova de uma forma maravilhosa, Senhor, grandiosa, Pai, salvando mesmo, Paizinho. Visita toda essa cidade de Americana, Papai, do leste ao oeste, do norte ao sul, Senhor. Visita, Senhor Jesus, aonde, Senhor, o som da voz da tua serva for. Visita, Senhor Jesus, constrangendo com o teu amor, fazendo-os voltar, retornar, retroceder do erro. Papai, tu és bom, tu és santo, mas tu também és justiça, tu é poder. Tu és santidade, Paizinho, por isso santifica, traz o arrependimento aos corações, papai, para que eles possam se render e se prostrar a ti e serem salvos por tua infinita graça, maravilhosa graça, ó grandiosa graça que nos alcançastes. Alcança, Senhor Jesus, mais vidas, papai, mais vidas é o que nós te pedimos. Salva-os, ó Deus, tira, Senhor Jesus, a dor, a frustração dos seus corações e coloca essa fé vívida, Senhor, que alegra a alma, que alegra o espírito, que dá sentido de viver, Senhor. É isso que nós te pedimos, papai, em o nome santo do teu Filho Jesus Cristo, nós já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, viu? Um bom descanso e já é sábado, né? Já é sábado, 00:45. Fica na santa paz. E